E aí, pessoal, aqui é o Jonas da Pampa Devs e hoje mais um vídeo da série sobre Design Patterns. Bom, dessa vez, nosso padrão é o Prototype, que também é da família criacional. Tá? Esse padrão nos permite criar cópias ou, enfim, clonar objetos sem depender das classes concretas. Tá? E a ideia central é que as próprias classes atuem como protótipos, ou seja, que as próprias classes criem cópias delas mesmas. Tá? Para que isso aconteça, a gente precisa definir uma interface comum entre essas classes. Tá? Outra coisa é, quando estivermos implementando o prototype, a gente tem que definir qual é a estratégia da cópia. A gente tem duas estratégias. A primeira é shallow copy, quando a gente tem somente campos primitivos e imutáveis dentro da nossa classe protótipo. E o segundo é o deep copy, e o mais comum é quando a gente tem campos mutáveis dentro da nossa classe protótipo. Tá? E também com o deep copy a gente consegue fazer cópia usando o construtor. Tá? Então aqui, vamos imaginar que a gente tem essa classe spreadsheet cell, que basicamente, num exemplo hipotético, criaria as células de um arquivo Excel. Então a gente tem algumas propriedades nela, que é o border bottom, top, font name, color, por exemplo. Tá? E eu tenho alguns testes aqui para essa classe, que vocês podem ver que eles estão já passando. Tá? Que basicamente o que eu faço aqui? Eu crio duas instâncias novas desse objeto e eu estou validando se eles são iguais. Tá? Bem simples o teste. E o segundo teste é, eu crio uma instância original, digamos assim, ou uma instância inicial do spreadsheet cell, e eu crio uma segunda instância dela, copiando as propriedades da primeira instância, e a única alteração que eu faço é setar um border top diferente. E aí eu faço somente uma verificação se esses dois objetos não são iguais. Tá? Então notem que isso pode ser um caso que aconteça na prática, a gente pode ter esse tipo de configuração quando está trabalhando com Excel, por exemplo, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma interface padrão para o spreadsheet cell ou simplesmente para a célula que a gente vai usar dentro da classe concreta. A gente vai implementar ela ou estender para que a gente consiga clonar e reusar a instância que já existe, tá? Então, para isso, basicamente, eu vou criar uma nova classe aqui. Eu vou chamar ela de clonable cell, tá? Ela vai ser uma classe abstrata, abstract class que vai ter somente um método também abstrato aqui, que vai ser um public abstract clonable cell, que vai ser o nosso clone, certo? Depois disso, eu vou, lembrando só, um lembrete aqui, se a gente tivesse mais de uma configuração, mais de uma, digamos assim, pré-configuração de célula dentro enfim, da nossa implementação para criar um Excel, a gente poderia importar esses campos para dentro dessa classe abstrata para deixar mais reusável se outras classes concretas fossem implementar essa mesma, se fossem estender dessa mesma classe. Mas a gente não precisa fazer, eu vou fazer direto aqui, eu vou estender da nossa clonable, e eu vou simplesmente implementar o método que ele está me dizendo aqui, que eu não implementei, que é o nosso clone, certo? Vou puxar ele aqui para cima para ficar mais fácil a navegação. E o que, que eu vou fazer? Como nós vamos fazer um deep copy, eu vou gerar um construtor com todas as propriedades dessa classe concreta para que eu consiga fazer um deep copy de todas as propriedades internas, certo? Então aqui no clone eu vou retornar um novo uh, spreadsheet cell, tá? Vou dar um spreadsheet cell igual a new e simplesmente vou setar as propriedades dela. Então eu vou usar o this para ela pegar o get border border bottom, mesma coisa para o top
E assim a gente vai indo até a gente preencher todos os nossos, as nossas propriedades. E o color é o último. E disso aqui eu vou retornar então, certo? Método clone já implementado, a gente pode então refatorar os nossos testes para ver como que ficaria. Então, agora o que eu faço? Ao invés de eu criar uma instância nova do nosso spreadsheet cell, eu vou simplesmente pegar a classe original, vou começar aqui para quando for equals, tá? Então, eu vou simplesmente pegar a classe original, essa aqui, e ao invés de dar new, eu vou chamar ela mesmo e vou clonar ela. Vou só criar um cache e vou deletar essa inicialização das variáveis internas e vou rodar esse teste. Tá? Enquanto roda o teste, eu já vou vendo aqui embaixo que as alterações que eu vou fazer, que vão ser basicamente, bom, teste passando, e aqui embaixo basicamente eu vou clonar ela de novo. Então, objeto original, vou dar simplesmente um clone, vou fazer o cast de novo, e eu não preciso mais dessas. Por quê? Por que eu não preciso mais? Porque eu já defino no objeto original as configurações de border bottom, de color, font name, enfim, e eu posso deletar, sendo que a única diferença entre os dois objetos é o tamanho do border top. Então, tendo isso, eu já posso rodar esse teste também. E vamos ver o que acontece. Rodando, passou. Então, a gente já pode rodar todos os objetos, todos os testes dessa nossa classe aqui. E estão os dois passando como antes. Enfim, essa é uma das estratégias de implementação do clone, claro que bem simples, mas no meu entendimento muito útil quando a gente tem muitas configurações semelhantes que mudam um pouco no nosso sistema, beleza? A gente vai disponibilizar os links aqui para vocês do GitHub, onde é que vai ter esse código para vocês darem uma olhada. E era isso. Valeu!